Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o aluno Carlos Cordeiro da Luz Marques, estudante do Polo de Borrasópolis, da IAD Unicesumar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um momento histórico do cristianismo e muito importante para os nossos dias e para o nosso entendimento daquilo que a matéria nos propôs nesse módulo, de um entendimento da nossa fé acerca da destruição do Templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Aqui nós vamos abordar quem destruiu o templo, por que isso aconteceu, a importância do templo na época e o que resta dele nos dias de hoje e a situação atual do local onde era o templo. Primeiramente, nós temos que saber e entender que templo é esse. O templo, ele foi um projeto de Deus passado ao rei Davi, porém Davi não construiu esse templo, pois ele era um homem de guerra e suas mãos estavam manchadas de sangue. Então Deus passou o projeto para ser executado pelo filho do rei Davi, o rei Salomão, que assumiu o trono de Israel após a morte de seu pai Davi. E Davi, pegando o projeto do templo, que estava com seu pai, dado por Deus, construiu o templo de Salomão, o templo que era a maior figura, o maior cenário religioso de Israel, da nação de Israel, onde se concentrava toda a fé do povo hebreu e do povo judeu nos tempos antigos. Porém, no ano de 1506 a.C., o rei Nabucodonosor invadiu o templo, invadiu Judá e destruiu completamente a cidade. Anos mais tarde, o templo foi reconstruído por Zorobabel. E após a reconstrução do templo, ele começou a fazer de novo as suas funções, o qual ele fazia na antiguidade, que o povo hebreu, o povo judeu, tinha que levar os seus sacrifícios até o templo para o sacerdote sacrificar a Deus, e assim os seus pecados serem perdoados através dos seus sacrifícios. O templo era o maior cenário da fé judaica, ele era o maior símbolo religioso que eles tinham, ou eles têm até os dias de hoje. E o templo, após a morte e a ressurreição de Cristo, 70 anos mais tarde, o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos, exatamente no ano 70 depois de Cristo. Isso aconteceu durante a primeira guerra judaico-romana. Foi uma série de revoltas dos judeus contra o império e contra o domínio romano, e a destruição foi liderada pelo general Tito, que mais tarde se tornaria o imperador, que liderou o cerco a Jerusalém. A destruição do templo foi uma resposta à rebelião do povo judeu e uma forma de afirmar o poder romano sobre eles naquele período. E o abandono de um dos maiores símbolos da identidade, resistência judaica estava caindo por terra, que era o templo. A importância do templo para o povo judeu, para o povo de Jerusalém, era que o templo de Jerusalém, ele não era apenas um centro religioso, ele também desempenhava um papel crucial nos aspectos políticos, econômicos da cidade. Mas religiosamente, ele era um local onde os judeus acreditavam que a presença de Deus estava ali estabelecida, onde a presença de Deus habitava, e isso trazia para eles uma certa segurança religiosa acerca da adoração e do culto prestado e do culto dado a Deus, e onde eram realizados os seus sacrifícios e as principais festividades
do povo judeu. Politicamente, o templo funcionava como um coração administrativo da nação judaica, onde os líderes se reuniam e decisões importantes eram tomadas. Economicamente, o templo era um centro de arrecadação de impostos e doações, sendo vital para a economia local e regional do império. E o templo ele foi totalmente destruído. O templo foi totalmente destruído pelos romanos, não sobrando nada, não sobrando parte alguma dele visível até os dias de hoje. O templo foi completamente destruído. Embora o templo em si tenha sido completamente destruído, uma boa parte significativa da estrutura permaneceu. O Muro das Lamentações, por exemplo, está lá até os dias de hoje, onde todos sabem que os judeus eles vão à frente do Muro das Lamentações, colocam suas petições no muro e ali eles adoram a Deus e buscam a Deus com suas orações. Também conhecido como Cotel. Este muro é uma parte do muro de contenção que cercava o pátio do templo. Hoje ele é um dos locais mais sagrados do judaísmo, onde milhares de pessoas de todo o mundo vão lá para fazer suas orações e suas súplicas a Deus. Existe alguma coisa no lugar do templo? Hoje, sim, existe atualmente no lugar onde era o templo de Jerusalém, que ficava esta esplanada dos mesquitas, um dos locais mais sagrados do Islã. E lá se encontram a cúpula da rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Este local é também conhecido como Monte do Templo e é um ponto de convergência das três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Pode-se perceber alguma disputa por aquele território na atualidade? Sim, pode-se perceber que temos sim uma disputa por território naquele lugar, pois o Monte do Templo é um dos lugares mais disputados e sensíveis do mundo antigo e do mundo atual. Tanto judeus quanto muçulmanos consideram um local sagrado, e isso tem levado muitas tentações, tensões, conflitos ao longo dos anos. A administração do local é atualmente feita por autoridades islâmicas, mas o controle de segurança é de responsabilidade total do governo e do Estado de Israel, o que frequentemente resulta em conflitos políticos e conflitos religiosos. Então, eu espero que esta breve aula tenha ajudado-nos a entender melhor a importância do Templo de Jerusalém e o impacto de sua destruição. Este evento ele foi um ponto de virada, ele foi um ponto de virada significativa na história judaica, levando a diáspora e a transformações profundas na sociedade e na religião. O local continua sendo um ponto central de identidade, de disputa até os dias de hoje. E muito obrigado, que Deus abençoe, que esta aula possa trazer um pouco de conhecimento daquilo que nós aprendemos na matéria acerca do templo, aquilo que nos foi proposto, aquilo que foi nos pedido. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E o templo também, ele continua. E o templo também, ele continua até os dias de hoje sendo um centro de adoração e culto para os judeus,
onde se realizavam seus sacrifícios e celebrações muito importantes dentro da nação de Israel. Que Deus, em nome de Jesus.